luz a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou contar tudo pro Pai. Fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém, ninguém, ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família, amém? Seja bem-vindo a mais um culto de edificação aqui da comunidade evangélica Geração Eleita, amém? Está começado já no nome de Jesus. Eu ia falar culto de celebração da família, mas está valendo. Amém, queridos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você já estiver pronto, já estiver preparado aí, pega a tua Bíblia no nome de Jesus e abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quero ler com você um texto, amém? Glória a Deus. Quero ler com você uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você procura, quero lembrar você, os nossos cultos de terça-feira, eles são somente pela internet, amém? Então, querido, ao Senhor toda reverência, ao Senhor todo o nosso respeito. Então, decide no teu coração que você vai participar desse culto, não somente assistir ele, amém?
é como se você estivesse no templo, amém? Então você vai decidir que você vai adorar a Deus, que você vai buscar a Deus, que você vai dar para Ele esse tempo, querido, um tempo de qualidade, amém? Você não vai ficar dividindo esse tempo com as pessoas que estão do teu lado, você não vai ficar dividindo esse tempo com coisas que você precisa fazer, você não vai ficar dividindo esse tempo com as outras redes sociais, você vai aplicar teu coração a buscar o Senhor agora e ouvir o que Ele tem para falar contigo. E eu te garanto uma coisa, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? E Deus quer transformar você hoje, amém, queridos? No nome de Jesus, aleluia. Então, capítulo 18 de Mateus, lá no verso 18, diz assim, 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, verso 19, que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu, ou eu estou no meio deles. Amém? Querido, nós estamos hoje congregados através dessa live, sim, mas o Senhor está no nosso meio, o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente aí na tua casa, e a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai terminar. O ano de 2022 é o ano da graça de Deus, amém? E nós precisamos, querido, tudo que nós precisamos fazer é semear sem parar, é continuar, é indo, é caminhando, é indo em frente. Por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. Só que para a gente poder ir, a gente precisa do combustível do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ter fé para poder ir. Como que nós vamos ter fé? Nós vamos ter fé recebendo a palavra de Deus nas nossas vidas, porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Então hoje à noite, esse momento, é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, do nosso tanque ser cheio de fé para continuar, para avançar rumo ao cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Então, debaixo dessa palavra, a palavra que nós lemos aqui no verso 18, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Então nós vamos juntos ligar aqui na terra a bênção de Deus nas nossas vidas, e nós vamos desligar aqui na terra toda maldição, tudo aquilo que é do mal. Nós vamos quebrar agora no nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente orar, para a gente derramar o nosso coração na presença do Senhor, na presença do Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor, no nome de Jesus. Querido, fecha os teus olhos. No nome de Jesus. Fica de pé aí na tua casa. No nome de Jesus Cristo. Oh, aplica teu coração agora a buscar o Senhor. Deus, Ele está presente no nosso meio. Então, no nome de Jesus, querido, abre a tua boca, do jeito que você aprendeu, do jeito que você sabe, comece a clamar, comece a derramar o teu coração na presença do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, meu Deus. No nome de Jesus, nós derramamos nosso coração nas Tuas mãos agora, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós reconhecemos isso agora. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, estende as Tuas mãos sobre nós. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. E hoje, ó Pai, nessa noite, nessa oportunidade que temos de ouvir Tua palavra, Senhor, usa a palavra de hoje para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração, meu Deus, e para gerar a fé
necessária no nosso coração para que a gente possa, ó Deus, avançar, para que a gente possa glorificar Teu nome, para que a gente possa cumprir a Tua vontade no nome do Senhor Jesus. Leva cativo agora tudo aquilo, Senhor Deus, que pode nos impedir de mover no sobrenatural hoje, tudo aquilo que causa desânimo, tudo aquilo que causa preguiça, tudo aquilo, Senhor Deus, que causa, ó Deus, ó Deus, cansaço, Pai, no nome do Senhor Jesus. E começa a renovar o Teu povo agora. Começa a renovar o Teu povo agora, Senhor. Começa a trazer, ó Deus, sobre a vida do meu irmão, Senhor Deus, uma nova unção que renova a fé, uma nova unção que renova, Senhor Deus, as forças, que renova o ânimo, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Traz uma unção sobre ele, que enlarguece, que amplia, meu Deus, a sua visão, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, traz, ó Deus, essa nova unção, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Enche, ó Deus, o coração do meu irmão da Tua presença. Pai, toma o lugar que é Teu, meu Deus, no coração do meu irmão, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, e transforma, Senhor, transforma a sua vida, em nome de Jesus, ó Pai. Usa, Senhor, a palavra para mover nos nossos corações nessa noite, Pai. Meu Deus, quero orar pelos meus irmãos, meu Deus, por aqueles que já estão prontos, por aqueles que estão chegando agora, por aqueles, ó Deus, que não entraram ainda, Senhor Deus, que vão entrar só depois, no nome de Jesus, por aqueles, ó Deus, que irão participar pela primeira vez, por aqueles, ó Deus, Pai, que irão ter hoje, ó Deus, uma experiência, ó Deus, nova contigo, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, pela família de cada um, Senhor, no nome de Jesus, pelos que estão aqui em Cuiabá, pelos que estão, ó Deus, em Jaciara, pelos que estão, Senhor Deus, lá, ó Deus, no Rio Grande do Sul, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, aonde estiver, meu Deus, alguém sendo alcançado agora, Senhor, por esse culto, Senhor, que o louvor, que a palavra, que as orações, meu Deus, venha, ó Deus, de encontro à necessidade dele, Pai, que venha de encontro, Senhor Deus, Pai, a tudo aquilo, ó Deus, a todas as barreiras, a todas as amarras, venha de encontro, Senhor Deus, a tudo aquilo que Satanás fez, ó Deus, para impedir o meu irmão de ser abençoado, e no nome de Jesus, Pai, venha um encontro dele com graça, com misericórdia, Senhor, no nome de Jesus, e se revela a ele, ó Deus, a nós, ó Pai, como Tu és, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, continue em espírito de oração, continue em espírito de adoração, continue aplicando o teu coração a buscar o Senhor, no nome de Jesus, amém? Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, tire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso
posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantir de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Aleluia, Deus. Pra falar, tire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantir de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantir de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantir de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Amém, Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus por esse dia. Abram a Bíblia de vocês em Amós, lá no capítulo 8. Antes da pastora dar mais um estudo, quero falar com vocês rapidinho. Amós, capítulo 8. Vamos ler apenas um versículo. 8:11. Diz assim: Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Amós aqui está profetizando que chegará um tempo que o Senhor enviará fome sobre a terra, mas não de água e nem de pão, mas sim de ouvir ou de ter a palavra de Deus. Mas para aqueles que realmente buscam o Senhor, que realmente usam essa palavra, a Bíblia, como instrução de vida, como manual, não vai sentir fome, porque a palavra vai estar no coração. Amém? Então, e como que a gente pode fazer para que a gente possa encher nosso coração da palavra do Senhor, encher o nosso coração de fé? Isaías 55:7 diz que procura o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Então, enquanto nós tivermos a oportunidade, nós não podemos deixar de
buscar o Senhor, invocar o nome dEle, pois assim toda essa adoração, toda essa busca pelo Senhor, Ele vai encher nosso coração, e nós cada dia vamos ficar cada dia mais cheios da palavra dEle, amém? Porque como realmente nós estamos vivendo os últimos dias, logo, logo o Senhor vai vir de encontro a nós para nos levar. E durante esse tempo, com certeza, nós não teremos acesso à palavra de Deus. Por isso é importante, enquanto nós tivermos oportunidade, nós não podemos deixar essa palavra de lado. Nós temos que viver ela todos os dias da nossa vida. E a hora... Não, a hora tem que ser agora. João 4,23 diz que a hora veio e ela já chegou. Ou seja, não é ontem nem amanhã, é agora, é agora. E ele complementa que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, porque assim assim que o Pai os procura. Amém? Então, sempre nós temos que não pensar, não é nem ontem nem amanhã, é agora. É agora que a gente deve buscar o Senhor, é agora que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos perder tempo, e esse ano é um ano de semeadura. Nós não podemos perder a oportunidade de semear, principalmente com nossos dízimos e as nossas ofertas. Gálatas 6:9 diz que não nos cansamos de fazer o bem, assim virá a nossa colheita, amém? Então, quando nós temos a oportunidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade com nossos dízimos, nossas ofertas, nós não podemos perder essa oportunidade, porque realmente é bênção para a nossa vida. Enquanto estava sendo ministrado o louvor, o Deus me levou a uma lembrança do meio do ano de 2020, quando nós estávamos ainda naquele lockdown, tudo fechado ainda, em torno de junho, julho de 2020, e aquele ano era o ano da provisão. O Senhor tinha prometido que seria o ano da provisão nas nossas vidas. Não foi fácil, mas o Senhor supriu tudo que for necessário. Mas teve um certo momento, em torno do final de junho, início de julho, que a minha esposa não estava trabalhando porque as academias estavam fechadas, mas 2 alunos veio atrás dela para que ela possa dar aula, e deu no fundo de casa mesmo, no mês de julho. Mas uma delas, quando iniciou o lockdown, ainda tinha 15 dias de haver. E quando ela veio para procurar a Aline, eu falei: amor, ela tem 15 dias de haver, ela tem que pagar só metade. E paralelo a isso, tinha algumas pessoas que a gente estava querendo ofertar. Elas precisaram de ajuda médica e tiveram custos, e a gente conseguiu bancar parte desses custos, mas faltava mais uma parte ainda, e eu queria pagar essa parte também, mas naquela oportunidade não tinha. Aí logo em seguida aconteceu isso, né? Os alunos veio atrás dela, e ela, quando chegou, a Aline falou: só tem que pagar só metade, só porque ficou para trás ainda, antes de iniciar a pandemia. Mas ela não, ela quis e pagou o valor integral, para a glória de Deus. E aí eu consegui ofertar, semear na vida dessa pessoa que estava precisando, amém? Então, mas não deixamos de ser fiel, mesmo quando nas situações difíceis, porque a palavra de Deus que foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, quando você é fiel, mesmo quando nas situações difíceis, na verdade, na situação difícil que realmente vai valer a sua adoração, porque quando está fácil é simples, né? Você fazer uma adoração, adorar ao Senhor quando está tudo fácil. O negócio é quando está difícil. Então, aí que vai valer realmente a sua adoração. Então, hoje você tem a oportunidade de adorar o Senhor com seus dízimos, suas ofertas, adorar o Senhor semeando na casa de Deus, amém? Então realmente que essa palavra possa entrar no teu coração, e o que realmente que eu citei de Gálatas 6:9, que não nos cansamos de fazer o bem, realmente esse ano vai fazer a diferença. Esse ano vai fazer a diferença. Então você que tem seu dízimo, sua oferta, na descrição da live tem um Pix, você pode estar fazendo uma transferência, ou você pode estar indo levar na igreja também de forma presencial. Mas de toda forma você pode estar entrando em contato com o pastor, ver uma melhor forma de você semear na igreja, você trazer seu dízimo, a sua oferta, amém? E se você fizer isso de todo o seu coração mesmo, realmente o Senhor vai te surpreender esse ano, porque esse ano nós estamos com uma expectativa muito grande, muito maior que a do ano passado, amém? Glória a Deus. Esse ano é o ano da graça, então o Senhor vai nos dar graça em tudo que nós fazemos, de acordo com o nosso propósito, e se o nosso coração estiver nele, amém? Então fique de pé aí na sua casa, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Pai, ô Deus, principalmente por esse dia, Pai, maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, por este culto, Pai, ô Deus, por mais uma oportunidade de nós louvarmos o Senhor, Pai, adorar o Senhor em espírito e em verdade, Pai, ô Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada um que estiver assistindo esse culto hoje, Pai, em nome de Jesus, que, ô Deus, que o Senhor possa vir com a tua provisão sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que cada um realmente, Pai, possa colocar essa palavra em prática, Pai, não ser apenas ouvinte, mas praticantes da tua palavra, como dizem lá no Tiago, no capítulo 1, Pai, oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, eu coloco cada dízimo, cada oferta trazida na tua casa hoje, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, possa santificar, Pai, e possa multiplicar na casa do meu irmão, Pai, de acordo com o coração, Pai, dele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e nós queremos nos render a Ti, Pai, e dizer, Pai, que não há outro Deus igual a Ti, Pai, que somente Tu és digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai, e nós cremos em todas as promessas que o Senhor fez para esse ano, e nós cremos que todas serão cumpridas, Pai, assim como diz lá em Josué 21:45, Pai, que nenhuma palavra dita a respeito de Israel caiu por terra, todas se cumpriram, e assim será na nossa vida e na vida de todos que crerem nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Vida eterna tu me deste ao morrer. Oh, glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Aleluia. Glória a Jesus. Como a própria palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Então, se nós estamos aqui hoje, glorificaremos o Senhor hoje, adoraremos o Senhor hoje. Amém? Bendiremos o seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ixi, eu já comecei atrapalhada hoje, gente. Misericórdia, ora por mim aí. Oh, amados. E aí, como que vocês estão? Estão firmes na fé? Crendo na palavra de vitória que já foi liberada? Amém? Eu tô crendo, meu irmão. Eu tô crendo que grandes coisas estão por vir da parte de Deus. Aleluia. Vamos orar. Fecha os teus olhos aí onde você está. Glória a Deus. Eleve o teu pensamento ao Altíssimo Senhor. Eleve o teu coração em adoração a Deus. Amém. Se desprenda neste momento de tudo aquilo que possa vir a ser uma preocupação ou uma ansiedade. Não se apresse em sair da presença do Pai, porque Ele tem grandes coisas para nos ministrar nessa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Deus, porque hoje, no dia de hoje, o Senhor já manifestou a tua presença, já manifestou o teu poder. No dia de hoje nós somos prova real, ó Pai, da tua fidelidade, da tua grandeza, da tua glória. Oh Jesus, nós te adoramos aqui hoje, nós bendizemos o teu nome e declaramos que tu és Deus e não há outro igual a ti, não há outro semelhante a ti. Só o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, tudo que nós te pedimos, ó Senhor Deus, é que o Senhor fale conosco, é que o Senhor ministre nas nossas vidas o teu Espírito. Ó Pai, e tudo aquilo que o Senhor tem para falar através da tua palavra, que o Senhor fale e que o nosso coração receba, porque nós cremos que o Senhor vai falar, mas importante é que o nosso coração receba, importante é que os nossos ouvidos espirituais se abram, importante é, Senhor, que nós retenhamos no nosso interior as verdades da tua palavra, Jesus.
E nós te pedimos que o Senhor nos capacite, Deus, porque a nossa mente humana é limitada, a nossa visão humana, ó Deus, ela é limitada. E nós precisamos enxergar com os olhos da fé aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então nos capacita, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém, que a igreja diga aleluia. Glória a Deus. Preparados, amados? Glória a Deus. Hoje nós estaremos encerrando, então, o nosso assunto sobre as ofertas de Levítico. Amém? Então, hoje a gente vai estar fazendo o encerramento, falando das duas últimas ofertas. Amém? Então, na verdade, nós estaremos falando de Levítico, capítulo 4, 5 e 6, tá? Pode ser que a gente cite alguma coisinha do 7, mas em suma serão esses 3 capítulos. Por quê? Nós estaremos falando de 2 tipos de oferta. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Pastora, pecado e culpa não é a mesma coisa? Não. Nós vamos entender a diferença deles. Amém? E vamos compreender melhor como que o Senhor ensinou o seu povo acerca destas coisas. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor lá em Levítico. Nós iremos ler alguns versículos de cada um desses capítulos para que possamos ter uma melhor compreensão acerca deste assunto. Então, abra comigo lá a palavra de Deus no livro de Levítico, no capítulo 4, primeiramente, vamos ler capítulo 4. Amém? Do versículo 1 ao versículo 3, acompanhem comigo a leitura que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta. Vamos ler só até aí, porque a gente não vai ler todos os capítulos, né? Porque senão a gente vai demorar muito. Então a gente vai ler um pouquinho de cada capítulo e depois eu vou trazer uma compreensão dos textos. Amém? Agora, Levítico capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Ao 5, quer dizer. Não, é o 6 mesmo. Quando alguém pecar, porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem, seja cadáver de animal doméstico, seja cadáver de réptil, ainda que o faça sem perceber, será ela imunda e culpada. Ou quando alguém, sem perceber, tocar em qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber depois, será culpado. Ou quando uma pessoa jurar irrefletidamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem possa jurar sem refletir, sem perceber, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Sendo alguém culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou, e como oferta pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita,
e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Amém? Vamos ler agora no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz: Disse o Senhor a Moisés: quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o seu próximo, referente a algo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, e o nega com falso juramento, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou. Restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte, a quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa. Vamos, o versículo 6 também. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Amém? Glória a Deus. Eu já falei sobre isso, né? Mas é importante reforçar que, na verdade, todas essas ofertas de Levítico, né? Nós falamos acerca da oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, e aí vamos falar hoje sobre a oferta da culpa e a oferta pelo pecado. Todas essas ofertas, elas remetem, elas apontam para Cristo. Amém? Por quê? Porque o holocausto significa a oferta queimada por inteiro, e assim foi o Senhor, ele se entregou por inteiro. Amém? A oferta de manjares ou de cereais, que significa a gratidão ao Senhor, e também a oferta das primícias. A palavra de Deus diz que Cristo, ele é o primogênito dos mortos. A palavra primícia e primogênito, elas estão ligadas. Amém? Lá em João também, quando Cristo, ele se compara a um grão de trigo, ele diz, se um grão de trigo cair na terra e morrer, produzirá muitos frutos. E ele se compara a este grão de trigo que vai vir à terra e irá morrer, e irá produzir ao Pai muitos frutos. Amém? Então, está ligado com Cristo, né? A oferta pacífica significa o fato de que Cristo, ao morrer, ele nos traz paz entre nós e o Senhor, porque antes nós éramos considerados inimigos de Deus. Amém? Mas o Senhor vem para trazer paz entre nós e o Senhor. Aleluia. E agora nós vamos falar sobre a oferta do pecado e da culpa, e você vai poder constatar que Cristo também é esta oferta. Aleluia. Glória a Deus. Como diz lá em Isaías 53:10, né? Fala que ele é a oferta pela nossa culpa. Amém? Mas vamos falar então qual seria a principal diferença da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa. Vocês, na leitura, vocês puderam observar que existem momentos em que o Senhor, na sua palavra, diz: aquele que pecar sem saber, aquele que fizer algo sem nenhum tipo de consentimento, ele não tinha noção que aquilo aborrecia Deus, que aquilo era contra os princípios do Senhor.
Ele também não se deu conta de que ele estava numa situação em que ele estava considerado imundo ou impuro. Mas assim que ele tem a consciência desse pecado, então ele deve oferecer a Deus essa oferta, amém? Então, quando a palavra fala sobre oferta pelo pecado, são os pecados involuntários. Involuntários, ou os pecados ocultos. Certo, gente? A palavra de Deus fala que Davi, ele orava ao Senhor e pedia perdão pelos seus pecados ocultos. É aquela situação em que nós fizemos sem o entendimento que aquilo aborrecia o coração do Pai. Mas o Senhor aqui, nós acabamos de ler, diz que apesar dessa pessoa fazer aquilo sem o consentimento, sem a intenção do pecado realmente, ela é considerada culpada e ela precisa ser redimida, ela precisa ser justificada, mesmo sem ela ter tido a consciência de que aquilo era o pecado. Ela precisa, mesmo sendo um pecado oculto, ela precisa de redenção acerca daquele pecado. Amém? E a oferta da culpa aí já muda. Por quê? Porque a culpa, ela já vem nos trazendo a ideia de transgressão. De transgressão, que seria o que, gente? O pecado consciente. O pecado voluntário. Quando você entra numa situação sabendo que aquilo está totalmente contrário ao que o Senhor deseja que façamos. Amém? Então é por isso que existe esses dois tipos, porque o Senhor quer de uma forma, Ele quer abranger todas as possíveis situações que nos afastem dele. Amém? Ele não quer apenas nos perdoar de pecados que sabemos que é pecado. Ele quer todas as áreas da nossa vida, amém? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, amém? Tudo, absolutamente tudo. E nisso nós podemos constatar o amor de Deus sobre a nossa vida, amém? Ele quer abranger todo o nosso ser com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, essas ofertas, por exemplo, nós falamos que a oferta pacífica era uma oferta voluntária, sem ninguém pedir. Alguém ia lá por gratidão e dava ao Senhor uma oferta, um sacrifício. Amém? Essas ofertas diferentes, elas são obrigatórias. Não tem como falar assim, ó. Ai, Deus, o Senhor vai me entender, né? Então, eu não tenho nada para dar, Senhor, como uma oferta pelo meu pecado, pela minha transgressão. Eu não tenho, Senhor. Com Deus isso não cola. Por quê? Porque Ele mesmo vai dizer aqui na sua palavra, depois a gente vai ler um versículo, Ele deixa determinado quais são as ofertas que Ele deseja que sejam entregues. E aí Ele vai falar assim, olha, se alguém for pobre, que esse alguém dê uma ave, né, uma pomba ou um pombo. E se alguém for muito, muito pobre, que ele dê um jarro de farinha. Mas o fato é que deveria ser oferecido ao Senhor. Não tinha como alguém dizer assim, eu não tenho, eu não posso, eu não quero. Não. Se você queria pertencer ao povo de Deus, você deveria oferecer ao Senhor essa oferta pelo pecado e pela culpa. Amém?
Uma outra coisa que é importante ressaltar aqui é que essa oferta pela culpa, ela estava dentro também da oferta. Quando um leproso era curado, ele deveria oferecer também uma oferta como dentro dos mesmos padrões dessa oferta pela culpa. É por isso que Jesus, ao curar um leproso, ele vai dizer: vai e apresenta-te ao sacerdote, oferece para ele a tua oferta, porque está dentro desse contexto aqui também. Amém? Amados, antes da gente entrar propriamente dito na questão da oferta, como que ela acontecia, eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus, lá no livro de 1 João, no capítulo 5. Amém? Vamos ler 1 João, lá no capítulo 5. Eu gostaria que a partir do verso 16, diz assim: se alguém vir ao seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Aí no final ele fala: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Deixa eu falar uma coisa aqui, que ao estudar esse conceito aqui da oferta pela culpa e pela oferta do pecado, eu pude compreender. Durante muito tempo, a gente ensinou as pessoas dizendo assim: porque para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, tudo é pecado. De acordo com esse texto de 1 João, ele deixa claro que o pecado está dentro de um pacote só. Isso é verdade, quando ele fala aqui no verso 17. Toda injustiça é pecado. Isso é verdade. Porém, dentro desse mesmo contexto, ele deixa claro que existem pecados que são mais graves e pecados que são mais brandos. Pecados para a morte. Da onde que ele está tirando isso, gente? De Levítico. Porque se você pegar os textos de Levítico, algumas coisas também em Números, você vai perceber que existiam pecados que a penalidade daquele pecado era a morte. Né? Por exemplo, quando alguém era pego em flagrante adultério, era pecado de morte, deveria ser apedrejado. Né? Pecado de idolatria, quando alguém era pego, era pecado de morte. Né? Então, amados, e a gente percebe que outros pecados, como por exemplo, tocar num cadáver, né, você se tornava cerimonialmente impuro. Então, era necessário que se fizesse apenas um ritual de purificação. Mas era considerado pecado. Amém? O que nós precisamos entender é que, realmente, tudo aquilo que aborrece a Deus é pecado. Porém, existe sim graus de pecado diante do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque há pecados, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, há pecados que têm o poder de trazer a morte para as pessoas. Tanto a morte física, como a gente vê vários exemplos na Bíblia, Ananias e Safira, né? Vários outros, Ofni, Finéias, Nadab e Abiú, e nós vamos falar um pouquinho deles se tiver tempo, que ao pecar foram mortos instantaneamente. Também tem aqueles que morrem não de maneira física, mas de maneira espiritual, né? Teve um homem da igreja primitiva chamado Alexandre, que o apóstolo Paulo fala assim: esse eu entreguei para Satanás. Quem que é?
Himeneu e Alexandre. Ele fala assim, olha, esses aí eu já entreguei para Satanás, ou seja, já morreram espiritualmente, não vou mais nem orar por eles, é o que está aqui em 1 João. Não ore mais por eles. Certo, gente? Então a gente precisa ter na nossa mente esse conceito. E você vai perceber que esse conceito existe, porque nós vamos colocar aqui então, como uma tabela, para que você possa compreender como que o Senhor via a questão do pecado no meio do povo e como que existiam graus de pecado, até mesmo por quem os cometia. Não vai dar tempo da gente ler, então por isso eu vou apenas escrever aqui e citar. Amém? E aí depois você vai com calma, você vai ler o capítulo 4. Depois de toda essa explicação, você vai ler o capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. E você vai perceber que você vai compreender melhor o que vai estar escrito. Amém? Então, nesses capítulos, nós podemos perceber. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Nós podemos perceber que existia a oferta pelo pecado do sacerdote. Já ia escrevendo errado aqui, gente. Sacerdote. Existia a oferta pela culpa do povo. Existia a oferta pelo líder. Depois eu vou explicar o que seria esse líder. E existia de uma pessoa comum. Certo, gente? Então eu vou escrever aqui como que deveria ser quando um sacerdote... Você vai perceber, através dessa tabela, que existia diferença quando o pecado era de um sacerdote, aquele que conhecia toda a lei, aquele que experimentava das coisas espirituais ali o tempo inteiro. Existia diferença quando ele pecava, quando o povo pecava, quando o líder pecava. Quem que é esse líder, gente? É um governante. Tanto faz no tempo dos reis, quanto no tempo em que existiam os líderes das famílias. Você vai ver na Bíblia que existia assim, fulano de tal, líder da família tal, líder do clã tal, entende? Então são esses tipos de líderes, tá? Líderes no sentido de governantes, de governo, tá? E também de uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha tanto acesso às coisas espirituais como um sacerdote. Você vai perceber aqui que para Deus ele fazia, e até hoje ele faz essa diferença. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente vai ver Jesus dizendo assim, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Amém? Glória a Deus. Então isso também vale para os nossos dias. Amém? Então quando um sacerdote pecava, ele deveria oferecer um novilho sem defeito. Ele deveria impor as mãos, imposição de mãos sobre o animal que seria ali sacrificado. Amém? O animal deveria ser sacrificado na porta da tenda do encontro. E quem deveria oferecer o sangue deveria ser o sumo sacerdote.
que é alguém que estava acima do sacerdote, certo? O sangue oferecido, ele deveria entrar na tenda. Ele deveria entrar na tenda lá no Santíssimo Lugar. Amém? Ele seria aspergido 7 vezes no véu, o sangue. E aquele sangue também seria colocado nos chifres do altar. Deveria ser colocado o sangue ali no altar do incenso. Isso aqui tem uma coisa muito interessante para falar sobre isso aqui. Do incenso, os chifres do altar do incenso. E deveria também ser colocado na base. O sangue deveria também ser colocado na base do altar do holocausto. Do holocausto. E o que restasse deveria ser queimado fora. Queimado fora ali do arraial. Certo? E aí, se você pegar todas as instruções que Levítico fala acerca do pecado do povo, sabe o que acontece, gente? É praticamente a mesma coisa. A mesma coisa, praticamente a mesma coisa. O ritual deveria ser feito quando o pecado era o pecado do povo, né? Ou o pecado da congregação. Vou colocar aqui líder, governo. Sabe qual que era a única diferença? Deveria ser um novilho sem defeito. E acontecia também a imposição de mãos. Mas essa imposição de mãos era feita pelos anciãos, que eram os representantes do povo, né? Mas o restante, gente, o restante aqui, mesma coisinha, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Todos eles. Sabe o que eu aprendo com isso? Que sobre a vida do sacerdote há uma tremenda responsabilidade. Porque Deus está falando assim, ó, que se o povo está pecando, é por falta de conhecimento. E se é por falta de conhecimento, é porque o sacerdote não está fazendo a parte dele. Então o pecado, imagina, o pecado de um sacerdote, Deus traz uma equivalência ao pecado de toda uma congregação. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com líderes que não são respaldados pela palavra de Deus. Por quê, gente? Porque as pessoas que com consentimento sabem que uma liderança anda em pecado e mesmo assim decide se submeter a essa liderança, ela está debaixo de uma maldição. Olha como que isso é sério. Entende? Então, é por isso que essa oferta ela é tão importante. Porque é o que justificava o povo diante do Senhor. E hoje a nossa oferta é Jesus.
E hoje nós precisamos fazer como ele disse: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, a nossa justificação diante do Senhor é essa: negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus, ou seja, andar conforme ele andou, praticar as obras que ele praticou. Amém? Agora, se uma liderança, se alguém que se diz conhecedor da palavra de Deus não obedece a esse princípio básico, como é que pode se esperar isso de uma congregação? É isso que Deus está falando. Então, aqueles que se dizem sacerdotes dentro da casa de Deus, eles precisam ter esse senso de responsabilidade. Que eles não estão ali simplesmente representando a si mesmo, mas eles estão diante do Senhor representando toda uma congregação. E isso é muito, muito importante. Amém, amados? Glória a Deus. Então, essa era a única diferença, o restante era tudo igual. Aí, olha só. Se deixa eu pegar uma caneta aqui de uma outra cor. Ah, tá aqui. Achei que o verde tinha sumido. E aí, se um líder, se um governante pecasse, como que deveria ser o procedimento? Ele deveria oferecer um bode sem defeito. Também teria imposição de mãos. Só que tem algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, o sacrifício desse animal deveria ser do lado norte. Do lado norte da tenda do encontro. Que para nós é como o nosso lado esquerdo, né? A gente costuma dizer que o norte é na nossa frente, né? Mas pro povo hebreu, o norte, eles são tudo meio assim diferente da gente, né? O norte para eles é considerado o lado esquerdo. E aí, por que Deus manda fazer esse sacrifício do lado norte? É assim porque Deus queria, né? Uma coisa diferente. Não, gente, tudo tem um porquê na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim. Deus fala, deixa eu escrever aqui. Jeremias, capítulo 1, verso 14. Deus fala que o mal, ele vem da banda do norte. Ele fala que os reis que viriam para destruir Jerusalém viriam da banda do norte. Então, quando esse sacrifício é feito do lado do norte, os comentaristas bíblicos dizem que seria uma simbologia da proteção desse inimigo que estivesse vindo da banda do norte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então é por isso que fala do lado norte do altar. Aí, quem que ofereceria? Quem que ofereceria? O sacerdote. O sacerdote deveria oferecer o sangue desse animal, né? E aí o sangue desse animal, diferente desse aqui que entrava na tenda, esse aqui não, esse aqui ficava no átrio. Certo? Aí, esse sangue que ficava no átrio, ele era aspergido lá no chifre do altar do holocausto, no chifre do altar do holocausto e na base do altar do holocausto.
ele deveria ser derramado também lá. E aí, o que queimava no altar seria a gordura do animal iria queimar. E o sacerdote poderia comer da carne. Então, a carne do animal, desse sacrifício, era do sacerdote. Certo, gente? E aí, quando uma pessoa comum pecava, o procedimento da oferta também era praticamente igual. Qual que era a diferença? Que aqui, poderia ser oferecido uma cabra sem defeito. Porém, o restante também seria tudo igual. Todo o procedimento igual. Certo? No caso da pessoa ser uma pessoa pobre, né? Como a gente já falou, poderia também ser uma pomba ou um jarro de farinha. No caso da pessoa ser muito pobre, certo? Mas o procedimento seria dentro do mesmo esquema. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos passar agora para o Levítico, capítulo 5. Algumas coisas a gente vai estar falando. Levítico no capítulo 5. Amém? Levítico no capítulo 5 foi falado acerca de uma questão de alguém ser testemunha. E aí eu gostaria que vocês abrissem lá em Provérbios, no capítulo 29. Provérbios no capítulo 29. Provérbios 29, capítulo 24. Fala assim, ó. Olha isso aqui, gente. O que tem parte com o ladrão é seu próprio inimigo. Mesmo sob juramento, nada denuncia. O que essa palavra está dizendo, gente? Que tem pessoas que debaixo de um juramento preferem não denunciar nada. Essas pessoas sabem de algo, essas pessoas viram algo e elas preferem ficar caladas. A palavra de Deus, através desse texto de Levítico, no capítulo 5, que fala acerca da testemunha, está nos fazendo compreender que Deus está atento às coisas que são feitas às escondidas e que são camufladas. A palavra de Deus está voltando os nossos olhos para um fato de que alguém que encobre aquilo que não é lícito se torna tão culpado quanto. Fala assim comigo, misericórdia. Sabe o que isso significa, gente? Que se você, por exemplo, se você sabe de alguém que está descontente com a igreja, que está falando mal do pastor para todo mundo, que está pensando em sair da igreja, e aí você faz assim, ó, essa pessoa vem, te fala um monte de coisa, fala para você, abre o coração para você, e aí você pensa assim, ó, eu vou ficar caladinho.
Eu não vou falar nada porque eu não quero problema para minha vida. Eu vou ficar na minha porque eu não quero me envolver com isso. Você está enganado, envolvido você já está. E aí, se você tem esse procedimento de ficar quietinho, de guardar para você e falar, não vou falar isso aqui para ninguém, não. Vou deixar para mim, a pessoa que se vire, né? Não tem nada a ver com isso. Não, qual que é o seu procedimento? É você chegar em quem vai poder resolver aquela situação. Não é que você tem que sair falando para todo mundo. Não. Porque fofoca é isso, gente. Fofoca é você pegar algo e sair falando para todo mundo e para quem não vai resolver o problema. Isso é fofoca. Agora, você pegar aquilo que você sabe, aquilo que você viu e ouviu, e levar para quem vai resolver a questão, para quem vai resolver o problema, você está tendo um sinal de aliança com Deus, com a sua liderança, com a congregação pelo qual você pertence. Isso é um sinal de aliança. Amém? Olha, o versículo 1 do capítulo 5 de Levítico. Quando alguém pecar, porque intimidado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. É forte isso. Então não adianta você imaginar que, eu só vi, eu só sou uma testemunha. Não, se você é uma testemunha de algo e você sabe que pode ajudar a resolver a questão, e ao invés de você falar para decidir, para resolver aquela questão, você decidir ficar quieto e omitir, o Senhor está dizendo que sobre você haverá o quê? Uma culpa. Diga assim comigo, misericórdia. Eu não quero carregar a culpa dos outros, já basta a minha. As minhas já é suficiente, né? Então, amados, por isso que era necessário oferecer essas ofertas. Uma segunda coisa que também é falada aqui no capítulo 5 de Levítico é acerca de tocar coisas impuras. Porque nesse tempo, para participar do culto a Deus, a pessoa precisava estar cerimonialmente pura, ou seja, ela não poderia ter se contaminado com nenhum tipo de impureza. Aqui ele traz alguns exemplos. Ele fala acerca de tocar num cadáver ou de uma pessoa tocar numa impureza humana, que seria o quê? Seria o fluxo menstrual ou o fluxo seminal, tá, do homem. Então, dentro desse contexto, isso tornaria uma pessoa impura. O que para nós hoje torna uma pessoa impura, gente? A gente pensa no pecado de uma forma geral, amém? Mas a gente esquece que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, também pode produzir impurezas em nós. Dependendo do filme que você assiste, dependendo daquilo que você passa tempo na internet observando, se aquilo toma mais do que o seu tempo com Deus, aquilo está se tornando uma impureza em você. Se aquilo que você ouve não agrada a Deus, piadas, conversações, se aquilo que você tem emprestado o teu ouvido a músicas mundanas não agrada a Deus, isso hoje para nós, dentro do nosso contexto, isso torna algo, uma impureza em nós. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Glória a Deus. Uma terceira coisa que aqui no capítulo de Levítico também fala, é acerca de um juramento precipitado. E é tão interessante a gente falar sobre isso, né? É aqui no versículo 4 fala. Ou quando uma pessoa jurar irrefletidamente, em algumas versões bíblicas vai dizer, quando ela fizer um voto precipitadamente, né? O que significa isso? A pessoa, ela pelo impulso, ela fala que vai fazer algo.
Ela não fala motivado pelo Espírito, mas ela fala de uma maneira impulsiva, movida pela sua emoção. Aqui fala assim, ó, mesmo que seja algo bom ou mal. Então, um juramento precipitado, ou seja, um voto sem ser refletido acerca destas coisas, pode ser considerado um pecado diante do Senhor. Aí ele fala aqui, ó, em tudo que o homem possa jurar sem refletir, sem perceber, e o souber depois. Tipo assim, aí depois, passado um tempo, a pessoa cai a ficha e fala, vixe, acho que eu não vou dar conta de cumprir aquele voto, não. A palavra de Deus está dizendo que você não deve achar que isso vai ficar ao vento. A palavra de Deus está nos ensinando que nós não podemos imaginar que isso vai passar desapercebido aos olhos do Senhor, porque não vai. Se você fez um voto e você perceber que você não dá conta de cumprir aquele voto, a palavra de Deus diz que a pessoa tem que se apresentar ao sacerdote, confessar o seu pecado, que é o quê? Dizer, olha, eu fiz esse voto, eu não vou dar conta de cumprir, eu fiz pela emoção. E aí essa pessoa precisa apresentar ao Senhor uma oferta. Não adianta só ela confessar. Aqui dentro desse contexto de Levítico, o confessar o pecado era apenas uma parte. Existia outra parte, que era a oferta. Amém? Glória a Deus, amados. E aí, a outra coisa que também nós vemos aqui é acerca do sacrilégio. Que seria o quê? Que seria você profanar algo que é santo. Pecar de uma forma involuntária com as coisas sagradas do Senhor. Amados, tudo aquilo que é de Deus é sagrado. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer diferenciação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Amém? O altar de Deus é santo, as coisas que vêm do Pai são santas. Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Por exemplo, vocês já viram que lá na igreja o pastor ele fica nervoso se alguma criança sobe ali no altar e quer brincar com as coisas que estão ali em cima. Ele fica assim, né? Por quê? Porque nós temos o entendimento que aquelas coisas que estão ali estão a serviço exclusivamente de Deus. Eu não posso pegar, por exemplo, o microfone e dar para uma criança para deixar ela cantar de qualquer maneira ali como uma brincadeira. Por quê? Aquele microfone ele é um instrumento exclusivo das coisas do Senhor. Amém? Então nós devemos ter essa consciência de que existem coisas que não podem ser profanadas. Amém? Hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Então nós não podemos permitir que o nosso corpo, por exemplo, seja motivo de pecado. Por isso é que nós devemos nos vestir decentemente. Por isso é que nós devemos nos comportar decentemente. Por isso é que nós não concordamos acerca de que tatuagem não tem nada a ver. Não, tatuagem, piercing não tem nada a ver. Não, o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. E você profanar aquilo que é sagrado. O Senhor está dizendo, olha, eu não vou deixar que isso seja passado batido, não. Eu quero que as coisas sagradas sejam levadas a sério. E aqui em Levítico é tão sério, quando alguém tinha algum tipo de pecado com alguma coisa que era sagrada. Deixa eu ler aqui para vocês o versículo 15, que diz assim, ó, do capítulo 5, tá? Quando uma pessoa cometer ofensa e que pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor,
Então trará ao Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pelo pecado, e será perdoado. Amém? Sabe o que está falando aqui, gente? O dízimo, ele é algo sagrado, sim ou não? Porque é de Deus. Não é nosso, não pertence a nós, é de Deus. Amém? Sabe o que isso nos ensina? Que se alguém, ou se a gente fosse seguir a risca assim, ó. Sabe, uma pessoa que deixou de dar o dízimo, da outra vez que ela fosse dar o dízimo, ela não teria que trazer só o dízimo, ela teria que trazer ainda mais 20%, a quinta parte daquilo que ela deixou de dar. Mais a oferta. É mais ou menos esse contexto aqui que a Bíblia está dizendo. Mas hoje para nós, né, pode ser até que tenha igreja que faça isso aí. Não sei, né? Vai saber. Como que a gente procede, por exemplo, com a pessoa que deixa de dar o dízimo? Amor, o eco. Uma pessoa deixou de dar o dízimo. Aí ela chega para nós e fala: pastor, eu deixei de dar o dízimo já faz tempo, mas agora eu quero retornar. O que nós fazemos com essa pessoa? Né? A gente ora com ela, assim como o sacerdote fazia, e a gente libera essa pessoa no mundo espiritual de toda aquela dívida passada. E aí nós oramos para que ela firme uma aliança com Deus, de a partir daquele período para frente ela se torne fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus, mas eu estou falando aqui dentro desse contexto. Aí, amados, olha só que coisa interessante, eu já estou encerrando. Que coisa interessante. Quando fala aqui da quinta parte, que deveria acrescentar da quinta parte, lá em Levítico 6, do versículo 1 ao 6, também fala acerca de um pecado contra o próximo, né? E tudo aquilo que eu extorquisse ou fizesse de mal ao meu próximo, segundo, com relação aos bens do meu próximo, eu também deveria restituir isso. E é tão interessante porque Deus, ele também traz o mesmo tipo de restituição para o próximo. Ele fala: olha, você vai ter que restituir integralmente o que você roubou, o que você extorquiu, e mais também a quinta parte, e mais a oferta pela culpa, né? E aí dentro disso, a gente percebe quando Jesus fala acerca de nós amarmos ao próximo como Ele mesmo nos amou, amém? Deus coloca praticamente na mesma balança as coisas que são consagradas ao Senhor com relação aos bens do nosso próximo, do nosso irmão. Por quê? Porque o nosso irmão é imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, se nós pecamos contra o nosso irmão, nós estamos pecando diretamente contra o Senhor. E isso é muito sério. E aí, para a gente poder encerrar, queria só falar uma coisinha rapidinho. Quando fala aqui acerca desses ciclos de prata, e aí eu gostaria de trazer à sua memória algo muito especial. Levítico 27, capítulo 3, fala acerca de uma oferta que era dada para se resgatar alguém. E aí esse resgate deveria ser feito em ciclos de prata. Você se lembra de alguém que foi vendido por 30 moedas de prata? O próprio resgatador
o próprio Senhor Jesus. Tudo isso está conectado. Não apenas aquilo que os profetas, existem muitas profecias em Jeremias, em Ezequiel, acerca desse fato, mas isso também tem a ver com as ofertas de Levítico. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É muito impressionante como que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Não existe um outro evangelho. Jesus é o centro. E aí, no capítulo 16, depois vocês leem, fala acerca de um dia da expiação. Porque a gente falou acerca do pecado do sacerdote, mas a gente não falou acerca do pecado do sumo sacerdote, né? E ele também era homem, ele também pecava. Porém, o procedimento era diferente. O procedimento do pecado do sumo sacerdote se consumava nesse dia da expiação, que está no capítulo 16. Esse dia da expiação, ele era feito uma celebração, era uma festa solene. Ele deveria ser realizado no dia 10 do 7º mês. Mas uma semana antes, as pessoas já deveriam vir se preparando para este grande dia. Durante uma semana, trombetas tocavam para anunciar que estava chegando esse dia, que em hebraico significa Yom Kippur, que significa o dia do perdão. Então, nesse dia, no dia 10 do 7º mês, eles deveriam se lamentar. Eles já vinham num período de jejum, eles já vinham num período de oração, eles já vinham durante uma semana num período de abstinência de várias coisas que alimentavam a carne. Mas nesse dia era um dia singular. Por quê? Porque o sumo sacerdote oferecia oferta pelo seu próprio pecado diante do Senhor. E ele oferecia um pecado por toda a congregação. Independente se fosse líder, se fosse uma pessoa comum, se fosse um sacerdote, por todos. Então era um dia singular, era um dia ímpar. Então o sumo sacerdote primeiramente oferecia por si, pelo perdão do seu próprio pecado, e depois ele adentrava, era nesse dia, o dia em que ele adentrava no Santíssimo Lugar, lá onde estava a Arca da Aliança, e na tampa da Arca da Aliança, ele aspergia o sangue no propiciatório, e ali Deus se manifestava. E aí, quando aquele sumo sacerdote saía dali, havia uma grande celebração e uma festa no meio do povo, porque significava que o povo tinha sido aceito pelo Senhor, que eles estavam perdoados, que nenhuma dívida havia mais contra eles, que eles estavam livres para celebrar ao Senhor uma festa. Aleluia! E foi isso que Jesus fez por nós, quando ele se derramou naquela cruz, e quando ele ressuscitou. O livro de Hebreus diz que ele se fez sumo sacerdote. Então ele adentrou, aleluia, no tabernáculo de Deus. E ali ele está constantemente oferecido diante do Deus vivo por perdão dos nossos pecados. Aleluia. E todas as vezes que alguém crê no sacrifício de Jesus, pede perdão ao Senhor pelos seus pecados, o sangue de Jesus vem sobre ele, o limpa e o purifica e o torna suas vestes espirituais alvas e brancas como a neve. Aleluia! Glória a Deus! Nesse dia da expiação acontecia algo que não acontecia em nenhum outro dia. Eles pegavam 2 bodes, lançavam sorte, um bode ia ser sacrificado ao Senhor e o outro bode, ele
era chamado de bode emissário, porque ele ia ser enviado. Antes dele ser enviado, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça dele, confessava todos os pecados do povo ali, para transferir para aquele bode os pecados. E aí aquele bode era levado para o deserto, para morrer esquecido no deserto. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus morreu na cruz e hoje nós podemos ter perdão dos nossos pecados, desses pecados confessados e arrependidos, o Senhor não se lembra mais, está jogado no mar do esquecimento. Você hoje não precisa mais andar debaixo do jugo, da culpa do pecado, porque Jesus te perdoou e você precisa crer nesse perdão. Porque você é uma nova criatura a partir de então. Você não tem mais nenhuma condenação sobre você. O inimigo não pode mais te acusar, porque você é livre em Cristo Jesus para servir ao Deus Altíssimo com todo o seu viver. Olha o que Jesus fez por nós, amados. Nós éramos dignos de morte, mas Ele nos fez dignos de vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu estou aqui para dizer a você que você pode ter perdão dos teus pecados. Jesus garantiu isso naquela cruz por você. Ao ressuscitar, Ele garantiu que você não precisa mais ser condenado, porque Ele já foi no teu lugar. Aleluia. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição naquela cruz em nosso lugar. E tudo aquilo, toda dívida, toda cédula de dívida que era contra nós foi cravada naquela cruz, aleluia. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. E por todas as suas pisaduras nós fomos curados, resgatados e transformados pelo seu poder. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Digno é o teu nome, Senhor. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Como foi declarado no louvor dessa noite, nós temos um advogado fiel diante do nosso Deus. O nosso acusador tenta nos acusar, mas ele não pode mais, porque nós fomos justificados pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, estamos diante de Ti para Te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que de uma forma involuntária, ó Deus, pecamos contra Ti, Senhor. Todas as vezes, ó Deus, que sem termos o conhecimento, nós Te aborrecemos com os nossos sentimentos, com as palavras que saem da nossa boca, com os nossos pensamentos, tocamos em coisas impuras, pisamos os nossos pés em caminhos distantes dos Teus. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos lava com Teu precioso sangue. Aleluia, renova-nos, Senhor. Renova-nos na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, e nós Te adoramos. Te adoramos, Deus, porque hoje nós não precisamos mais praticar nenhum tipo desses sacrifícios aqui descritos, porque o Senhor já se fez sacrifício por nós. O Senhor já pagou a nossa dívida. O Senhor já nos comprou por alto preço, nos resgatou. Aleluia! Oh, Jesus.
Jesus, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o amor das nossas vidas, Jesus. Nós te amamos, te amamos, te amamos, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigada, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Amém. Não tem nem muito o que falar a respeito. Vamos orar encerrando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado a Deus por tão grande amor pelas nossas vidas. Obrigado porque através da Tua palavra o Senhor ministrou algo tão grande e tão maravilhoso no nosso coração nessa noite. Nós não somos os mesmos mais. Meu Deus, toma a vida do meu irmão nas Tuas mãos. Toma a vida da minha irmã. Se lembra, meu Deus, da promessa que nos fizeste para esse ano de 2022. O ano da graça. O Senhor disse que além de suprir nossa necessidade, o Senhor vai realizar os desejos do nosso coração. Pai, e para que os nossos desejos sejam realizados, Tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pai, nós temos que Te agradar com o nosso viver. Nós não temos que Te servir de qualquer jeito. Nós não temos que viver, ó Deus, para Ti de qualquer jeito. Nós temos, ó Deus, que nos dedicar, ó Deus, conforme tudo aquilo que aprendemos hoje. Temos que nos dedicar a Ti, Pai, no nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a Te obedecer. Ajuda-nos a andar nos Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a Te adorar, a Te glorificar, Te obedecer, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós também precisamos nos agradar de Ti, Pai. Quantas coisas o Senhor quer fazer conosco. Quantas coisas o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. E muitas vezes, ó Pai, nós não temos a disposição de deixar o Senhor fazer a obra nas nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, queremos Te agradar e se agradar de Ti. Estenda as Tuas mãos sobre nós e cumpra o Teu querer nas nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, estenda as Tuas mãos sobre o meu irmão. Que ele, ainda hoje, Pai, ele receba boas notícias do alto. No nome de Jesus. Que o Teu nome seja, ó Deus, glorificado, exaltado na vida dele, na sua casa, na sua família. No nome de Jesus. Que o Senhor continue conosco, Pai. No nome de Jesus, guardando, protegendo, livrando, ajudando-nos, ó Deus, a glorificar o Teu nome, a exaltar o Teu nome. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, protege, Senhor Deus, os Teus filhos. Toma, Senhor Deus, cada família agora que está conosco. Pai, estende as Tuas mãos sobre eles, Senhor. Estenda a Sua mão, ó Deus, as Tuas mãos sobre essas famílias, ó Pai. Protege, livra do mal, Senhor. Livra, Senhor Deus, Pai, desse vírus, ó Pai, que tem assolado novamente, que tem, ó Deus, Pai, levado pessoas, ó Deus, Pai, para os hospitais. Meu Deus, que tem levado muitas pessoas a óbito novamente, Senhor. Pai, nós cremos que em Ti nós estamos guardados. Se formos, ó Deus, contaminados, nós não teremos, ó Deus, não sofreremos com a nocividade. Nós cremos nessa palavra. Pai, nós oramos para que o Senhor proteja agora. Meu Deus, o Teu poder e o Teu livramento, nós temos o entendimento de que não são, ó Deus, para os imprudentes, ó Pai. Por isso, estenda as Tuas mãos sobre nós e ajuda-nos.
Ajuda-nos a sermos prudentes, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Protege o meu irmão, guarda o meu irmão. Meu Deus, se ele está enfermo, Senhor, que o Senhor o cure agora, independente de qual seja, ó Deus, a enfermidade. Que o poder do Jeová Rafá se manifeste agora sobre ele, sobre ela, Pai. E no nome de Jesus que haja restauração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero só lembrar você, quinta-feira, às 7h30 da noite, nós teremos o culto Gerando Fé, que será transmitido pela internet também. Porém, se você preferir, se você não é do grupo de risco, não está com sintomas, e preferir estar conosco de forma presencial, você poderá participar do culto Gerando Fé, às 7h30 na quinta-feira, na Comunidade Evangélica Geração Eleita. Amém? Glória a Deus. Se você por algum motivo não puder ir, participe aqui pela internet, que você será tão abençoado quanto as pessoas que estarão de forma presencial. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar você do nosso retiro, né, da Páscoa, que será nos dias 15, 16 e 17 de abril. Faz a tua inscrição, não deixa para a última hora, tá? Não fica pensando assim, pastor, eu não vou fazer por causa da pandemia. Falou assim, não, querido, você não sabe o que está vindo aí pela frente. Eu creio que essa pandemia vai frear, não vai chegar lá até abril. Amém? No nome de Jesus, procura-nos para você fazer a tua inscrição e participar. Vai ser uma bênção de Deus esse retiro. Amém? Glória a Deus. E também, no final desse mês, o próximo mês, no final de fevereiro, do dia 20 ao dia 27, nós teremos aquela campanha que nós fazemos no começo do ano. Amém? Semeando com graça. Então, no nome do Senhor Jesus, já vai se preparando. Serão 8 dias, amém? Serão 8 dias de cultos presenciais e também transmitidos pela internet. Você não pode perder. Deus está preparando algo muito especial para nós. Então, se prepare, fique atento para que você não perca. Amém? Glória a Deus. E na sexta-feira, né, para as crianças, tem o Acampa Dentro do Ministério Geração Kids, né? Então, os pais que têm filhos aí, quer que o filho participe, tudo é só entrar em contato com a gente, entrar em contato com o Denis Qualine, para poder ter mais informações. Amém? Glória a Deus, querido. No mais, Deus te abençoe, Deus te dê graça e até quinta-feira às 7h30 da noite com o culto Gerando Fé. Amém?